Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? E aí, pessoal? No dia 16 de setembro de 2019, são 17 horas e 53 minutos, e aqui quem vos fala é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stormer. Tudo bem? Espero que todos vocês tenham tido um excelente final de semana, que tenham podido descansar, estar com seus amigos, com as pessoas que vocês gostam e curtam. E agora nós estamos iniciando então uma semana de trades. Tá? Ontem nós tivemos o Chat Position lá no canal da LS e eu vou então imediatamente a começar aqui com vocês dissecando a forma que eu operei hoje. Então hoje nós vamos fazer um treinamento sobre dissecando os trades do dia de hoje. O índice futuro abriu praticamente estável, muito perto do ponto de abertura, de fechamento, perdão, de sexta-feira, só que abriu perdendo a mínima do dia de sexta, construindo dessa maneira um possível trap, uma possível armadilha. Tá? Então eu imediatamente, quando vi essa mínima sendo perdida, plotei aqui uma possível compra na ruptura dessa máxima e larguei meu stop imediatamente abaixo dessa mínima e fiquei esperando para ver se seria rompido o próximo candle. Aconteceu uma entrada, a tomada de posição foi imediata. Eu larguei um alvo que seria uma realização parcial na amplitude para cima e depois final 2 vezes meu risco. Vejam que a gente consegue chegar muito perto da minha realização parcial, então eu consegui realizar parcial. E logo após ter realizado o parcial, o mercado despenca. Uau! Neste ponto eu fiz minha realização parcial, que vocês estão vendo, no meu risco projetado para cima. Tá? E aí o mercado faz este preço de fechamento de reversão. É um preço de fechamento de reversão com o estocástico lento sobrecomprado e com todas as médias apontando para baixo. Então sim, é um sinal que eu deveria ter vendido. Eu deveria ter entrado vendendo forte toda a minha posição comprada e entrado na ponta da venda. A conduta correta aqui, tecnicamente falando, teria zera toda a compra, coloca uma ordem de venda na perda dessa mínima, coloca o stop acima dessa máxima e larga um alvo no mínimo, já que é a favor da tendência de todas as médias, 2 vezes o risco para baixo. É isso que eu deveria ter feito. Fiz isso? Não. Não fiz. Tá? Realmente, o mercado fez um movimento, afundou, tá? E aí o meu dia que estava no lucro se transformou no empate, porque eu tinha realizado parcial, mas aqui eu fui estopado nos outros 3 contratos, acabei ficando no empate no dia. Ok? O dia não tinha terminado ainda, fiquei observando, esperando por uma nova oportunidade. O mercado foi fazendo toda essa movimentação aí, faz este inside bar, é um inside bar que opera contra as médias móveis. O estocástico lento está bastante sobrevendido. Eu entendi que este inside bar ele surgiu após um candle da maldade. O que é um candle da maldade? Um candle da maldade é um candle que perde a mínima do candle seguinte, anterior, e no mesmo candle rompe a máxima. Ou seja, este candle ele rompe a máxima do candle prévio e perde a mínima do candle prévio. Isso é extremamente raro. Usualmente falando, acontece isso. Ó. Ou o candle rompe a máxima do candle anterior e vai, sobe, ou ele eventualmente perde a mínima do candle anterior, e até pode dar uma subidinha, mas não no mesmo candle ele já perde a mínima e rompe a máxima. Quando isso acontece, isso é volatilidade excessiva no mercado e usualmente indica que o mercado está volátil e perigoso. Tá? Próximo movimento, eu não fiz entrada porque ele era contra a média. Eu não fiz entrada, deveria ter feito até, porque eu já deveria ter percebido aí que era um Search and Destroy Day. Um dia em que o mercado rompe a máxima, perde a mínima, para romper a máxima de novo, para perder a mínima de novo. Mas eu não fiz. Tá? Fiquei mais esperando, segurei um pouco a minha vontade rápida de recuperar o dinheiro, ou pelo menos de entrar no lucro do dia.
E quando o mercado volta a subir, bate na média móvel e forma esse candle de versão que a gente está vendo aí, especialmente este, eu cogitei aqui uma possível venda. Eu fiz a venda na perda desse inside bar para baixo, colocando meu stop imediatamente acima dessa máxima, não, acima desta máxima. Calculei meu risco. Aqui eu tinha um stop de aproximadamente 380 pontos, era um stop caro, e o mercado foi e pega meu stop. E agora então, eu que estava no empate no dia, estava com algo em torno de uns R$380 de prejuízo no dia. Eu tinha trabalhado aqui com 5 contratos. Tudo bem? Ok. Segui olhando o mercado faz este inside bar. Um inside bar logo após ter rompido a máxima do dia. Um inside bar com estocástico lento sobrecomprado. Um inside bar com a média principal ainda para baixo. Não acionou minha venda, eu fiquei olhando e ele rompe a máxima do dia mais uma vez, uma segunda vez rompendo a máxima. E o próximo candle rejeita este rompimento. Isso aqui que vocês estão vendo é um trap, uma armadilha. Então toda vez que vocês localizarem um candle que perde a mínima do dia e o candle seguinte rompe a máxima, ou um candle como este em que rompe a máxima do dia e o candle seguinte já perde a mínima, isso armadilhou todo mundo que entrou comprando aqui. Então isso é uma venda. E aí eu fiz a venda. Bati a venda, projetei meu alvo 2 vezes meu risco para baixo, já que era a favor da média móvel principal que estava caindo, e o mercado começa a fazer um movimento. Ah, yes! E ali termina o meu terceiro trade do dia. O primeiro trade do dia foi este stop parcial. O segundo trade do dia, que foi basicamente a venda na perda desse inside bar aqui, que foi estopado. E aqui eu estava no loss. E aqui o terceiro trade do dia, que atingiu meu alvo. E aqui então eu termino no dia de trades com R$300 de lucro. Tá? Considerando que eu estava com quase 380 de prejuízo, esse trade trabalhando o trap foi perfeito para recuperar o prejuízo que eu estava dentro do dia. O outro trade que eu fiz, e o mercado depois até fez um movimento aí que eu não operei mais. O outro movimento que eu fiz, o outro trade que eu fiz foi em CL3. Tá? CL3 no início do dia, nos primeiros 10 minutos do dia, eu fui dar uma olhada quais alfabetos estavam mais fortes no dia. E quando terminou os 10 minutos, este era o candle que havia se formado. Um candle de parede de proteção. E isso automaticamente me fez a ideia de eu vou esperar o próximo candle, vou ver se ele vai formar como um candle de retração de volatilidade. E o próximo candle formou-se assim. Perfeito. Exatamente como eu gosto de atuar. Eu desenhei minha entrada nessa ruptura. Eu coloquei meu stop imediatamente abaixo dessa mínima. Eu estava arriscando então nesta operação aqui. Tá, eu deixei de arriscar. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu deixei de arriscar R$400. O meu alvo era essa amplitude inteira para cima em 161. Esse era meu alvo para o parede de proteção aqui. O trade foi iniciado logo no terceiro candle do dia, que é como deve ser feito, respeitando exatamente o conceito de parede de proteção. Então o trade iniciou, o stop no ponto correto, o alvo em 161, fizemos o inside bar, poderia até ter aumentado posições, não cheguei a aumentar, bate no alvo, trade liquidado, R$800 no dia. R$800 no dia. Então estes foram os 2 principais trades que me consumiram atenção no dia de hoje. Logicamente que nem tudo foram pérolas. Eu entrei em Petro eu tive problemas.
Petro. Vamos analisar o que eu fiz aqui em Petro. Petro abre num enorme gap de alta. E ela abre acima da Bollinger Superior. Como nós estamos vendo aqui. E fecha mais perto da mínima do que da máxima do candle de 10 minutos. Petro era uma venda. Uma venda clássica no início do dia. Ainda mais considerando o fechamento das opções no dia de hoje, em que o mercado ia tentar pelo menos fazer com que ela recuasse um pouco para não permitir o exercício de algumas opções. Então era uma venda na perda de R$28. O stop deveria estar acima de 28,17. Porque a gente sabe que na maior parte das vezes, quando o mercado abre tão fora da banda superior da Bollinger, existe uma enorme probabilidade do mercado retornar para dentro das bandas. Tá? Só que eu não fiz essa venda. Eu fui olhar somente Petro no final dos primeiros 30 minutos do pregão. Nos primeiros 30 minutos do dia, que foi aqui. E daí eu entendi isso como saudade de casa e desenhei uma venda na perda dessa mínima. Ruim porque meu stop já era longo. A venda foi acionada, eu fiquei vendido. Eu ainda entendia como movimento mais provável o retorno para a média móvel de 20 que estava aqui embaixo. No próximo candle o mercado fez este inside bar, já começando a ficar desconfortável a posição vendida. No próximo candle ele rompe o inside bar para cima, eu puxo o stop da minha operação para cá e eu liquido o trade. O prejuízo foi pequeno aqui, foi em torno de uns R$130 por aí, uma coisa nesse sentido. Fiquei esperando o mercado realmente fez um movimento de alta e rompe a máxima. Ou no momento em que rompeu a máxima do dia, eu pensei, ok, pode ser um saudade de casa, só que não, e pode então acelerar pelo resto do dia. Haveria uma possibilidade, sim, de tomada de posição. Então eu deixei tomar a posição, meu stop estava relativamente curto, abaixo da mínima do candle que rompeu a máxima do dia. Não pode mais perder essa mínima, porque se perder essa mínima vai ser um trap, uma armadilha para vender. E aí o candle seguinte faz este candle de hesitação. Ainda assim não foi suficiente para me tirar do trade. O próximo candle faz isso. E aí bate no meu stop. E eu terminei o meu dia de day trade em Petrobras com um loss de menos R$225. Então Petrobras hoje eu perdi dinheiro. Na CL3, óbvio que o lucro que eu tive na CL3 compensou bastante esse prejuízo da Petro. E o lucro que eu tive no day trade do índice futuro também compensou esse prejuízo da Petro. E essas foram as minhas principais operações no dia de hoje. As pessoas me pediram que falasse um pouco sobre projeções de Fibonacci, como é que eu as faço. Então eu vou comentar um pouco esse tema. Em primeiro lugar, eu não sou um fã de Fibonacci. Eu já começo colocando isto. Eu vou explicar por quê. Antes que joguem pedras em mim e antes que vocês comecem a reunir tochas e forcados e queiram queimar o herege que está falando mal de Fibonacci. Eu parto do pressuposto que a gente só pode operar, a gente só deve operar aquilo que é matematicamente comprovado. Aquilo que eu chamo de análise técnica objetiva. Da forma como eu leio o mercado, existem dois tipos de análise técnica. A análise técnica subjetiva e a análise técnica objetiva. Deixa eu tentar resumir um pouco o que seria o conceito análise técnica subjetiva e o que é o conceito análise técnica objetiva. Análise técnica subjetiva ensinam a você ler uma tendência de alta, ler uma tendência de baixa, ler uma linha de tendência de alta, uma linha de suporte, um indicador. Ensinam a você ler alguns candles,
Você bota tudo isso no gráfico, aí você junta todos esses indicadores ou alguns deles e aí você vai decidir se vai comprar um papel ou não comprar o papel num determinado ponto a partir de uma decisão discricionária. Você vai estar decidindo se quer tomar aquele trade ou não, se quer executar aquela operação ou não, a partir de um conjunto de sinais ou de movimentos que você está olhando. Agora, note, uma das características da análise técnica subjetiva é que você não consegue fazer testes no passado com eficiência. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue voltar 3, 4, 5 anos no gráfico e ir olhando e verificando exatamente onde você teria comprado, onde você teria colocado seu stop e onde você teria colocado seu alvo. E sabe por que não consegue isso? Porque dentro da análise técnica discricionária existe uma variável que é a nossa emoção, o nosso medo ou a nossa felicidade, ou a nossa euforia ou a nossa ganância. Exemplo, hoje um monte de gente estava pensando desesperado em comprar Petrobras por causa da situação lá da Arábia Saudita, que pegou fogo, patati, patatá, aquilo que a gente conhece. Essas pessoas não estavam preparadas para fazer qualquer sinal de venda em Petrobras, mesmo que aparecesse a mãe de todos os sinais de venda. E elas não teriam feito essa venda. E teriam perdido o movimento de alta, de baixo. Então, a análise técnica discricionária, a gente não consegue fazer o backtest delas, a gente não consegue fazer o teste no passado delas, porque a gente não sabe como é que nós estaremos nos sentindo há 2 anos atrás, naquele dia específico em que apareceu aquele sinal. Se nós estaremos eufóricos, se nós estaremos tristes, se nós estaremos confiantes com a economia do mercado, ou se nós estaremos desconfiados porque o dólar estaria eventualmente fazendo um movimento de baixa, não sei o quê. Quando você usa sinais de análise técnica subjetiva, você está interpretando o mercado a partir da sua vivência, da sua realidade, da sua experiência pessoal. E isso não consegue ser mensurado. Um exemplo de análise técnica subjetiva clássica é a onda de Elliott. Se você colocar os 10 melhores eliotistas do mundo em um mesmo gráfico, provavelmente os 10 irão discordar de qual onda aquele gráfico encontra-se. Um vai dizer que é a 2 da 3, outro vai dizer que é a 1 da 3, outro vai dizer que é a 4 da 5, outro vai dizer que é a 3 da 4. E quando você vê, nenhum deles está concordando em qual onda encontra-se o mercado. Porque é subjetivo. E aí, o que é análise técnica objetiva? Análise técnica objetiva é um sinal que, quando aparecer no gráfico, é inquestionável o ponto de entrada. Você tem a compra, você tem o stop, você tem o alvo. Você consegue transformar aquilo em um algoritmo matemático. E você consegue recuar esse algoritmo matemático 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E testar para saber quantas vezes aquilo funciona e quantas vezes aquilo falha nos últimos 10 anos. E daí você sabe, esse sinal apareceu 70 vezes no último ano, e das 70 vezes que apareceu, foi para o alvo em 58 vezes e foi para o loss no restante, com a média de ganho de tantos por cento e com a média de perda de tantos por cento. Tu consegue testar. Tu consegue efetivamente dizer qual que é o nível de acerto, a média de ganho, a média de perda e efetivamente se existe uma expectativa matemática positiva ou não. Agora, quando você fala de Elliott, tu não consegue testar. Quando você fala de Fibonacci, você não consegue testar. Fibonacci, Elliott e todas as outras técnicas que você não consegue transformar em um algoritmo matemático e imediatamente testá-las, elas não são técnicas objetivas, elas são técnicas subjetivas e que dependem de uma coisa chamada fé.
você tem que acreditar que aquilo funciona. Você tem que achar que dá certo, porque parece fazer sentido. Exemplo. Se eu parto para vocês com o seguinte conceito, pessoal, isso aqui é um ensaio do bar. Esse ensaio do bar ele está operando a favor das médias móveis principais. Quando isso acontece, eu vou comprar a ruptura do ensaio do bar. Com o meu stop ficando abaixo da mínima do ensaio do bar. Com o meu alvo sendo 2 vezes a amplitude do ensaio do bar. Quando eu falo isso, você tem um sistema que você pode voltar 4, 5, 6 anos do passado e ver exatamente qual foi o nível de acerto do negócio. Você não tem dúvida. Tipo assim, eu tive uma compra aqui ou eu não tive? Porra, só um pouquinho. As médias estão subindo? Então. Fez um candle que tem a sua máxima mínima abaixo da máxima mínima do candle anterior? Fez. Então tá, então rompeu a máxima? Rompeu. Então tem compra. Marca a compra, marca o stop, marca o alvo e acompanha e vê para onde é que bateu. Não tem margem de, mas e se aquilo outro, e se aquilo outro? Não, é binário. Tem trade, não tem trade. Isso é análise técnica objetiva. Em que tu consegue testar e ver qual é o nível de acerto. Qual é o nível de acerto? Bom, quando a gente volta, e honestamente falando, eu conheço traders discricionários que ganham muito dinheiro, sem dúvida alguma, mas são raríssimos. São pessoas que têm o dom inato para operar no mercado, e a maior parte das pessoas não nasce com dons inatos para se operar no mercado. Não nasce. Não, dom inato não é uma coisa que se encontra em qualquer momento. Porque quando tu usa análise técnica discricionária, tu tens que basicamente ter alguma coisa no teu subconsciente que vai te avisar qual é o trade que vai dar certo e qual é o trade que vai dar errado a partir de milhares de subsinais que aparecem dentro de um gráfico. Que tu nem sabe dizer exatamente o que tu está olhando, mas tu sente que aquele trade vai dar certo e tu sente que aquele trade não vai dar certo. Isso é análise técnica subjetiva, que eu não uso. Eu uso análise técnica objetiva. Os meus sinais, vocês podem olhar, eles não deixam uma margem de dúvida. Ou tem o sidebar, ou não tem o sidebar. Ou tem o prefechamento de diversão, ou não tem o prefechamento de diversão. Então, via de regra, o que eu não gosto no Fibonacci é que o Fibonacci é mágico. O Fibonacci é um pensamento mágico, assim como Elliott é um pensamento mágico. O que eu quero dizer com Elliott ser um pensamento mágico? Bom, todos nós, seres humanos, nós gostamos de uma história. Desde o tempo das cavernas, em que a gente se sentava em volta de uma fogueira e ficava ouvindo as histórias sendo contadas, nós desenvolvemos o hábito de gostar de boas histórias. Então o Elliott, que esteve lá trabalhando numa floresta central amazônica lá, pegou malária. E por que ele pegou malária? Ele começou a ter febre. E ele percebeu que a febre dele era... Primeiro começava com uma febrezinha pequena. Depois a febre recuava. Depois tinha uma febre enlouquecida. Depois recuava a febre. E daí tinha mais um pico de febre brutal. E daí a febre cedia e acabava a febre dele. E aí ele, percebendo essas ondas de febre que aconteciam no surto de malária dele, no meio do surto ele pensou, é isso. Os movimentos de expansão e retração no mundo, eles acontecem em 5 movimentos. 3 de propulsão e 2 de retração. Então é a onda 1, a febrezinha inicial, depois ela corrige, depois tem a onda 3, que é a febre, a mais longa de todas, depois tem a onda 4,
depois tem uma onda 5, e daí a febre desaparece. E tudo na vida é assim. Pensa. Quando a gente é criança, é a fase que a gente está crescendo mais rápido. A onda 1, nossa. E daí a gente entra na adolescência, a fase que tudo é complicado, difícil, é ruim. Essa é a onda 2, nós estamos caindo. E daí a gente entra na onda 3, que é adulto jovem, produzindo, ganhando dinheiro, vivendo a vida, se divertindo. Maravilha, fantástico, eu sou o mestre Jedi do mundo. E aí a gente entra na época da idade do lobo, que é os 50 anos de idade, o cara começa a fazer um monte de burrada na vida. Larga a esposa, sei lá o que, faz aquela outra bobagem, amante pra lá, amante pra cá, acha que é o bonzão e tá fazendo um monte de burrada. É a onda 4, o recuo. E aí a gente entra na última fase da vida, que seria a senioridade, que seria 60 anos em diante, e a fase final. Então é lógico que a onda direita funciona, Stormer. Poxa, tá escrito no livro do Eliot. E olha que título singelo que o Eliot colocou no livro dele. Ondas de Eliot. As leis do universo. Sem dúvida alguma que nós não podemos dizer que ele era um cara modesto. Nem um pouquinho humilde. As leis do universo. E um monte de gente usa isso para operar o mercado. Agora eu te pergunto, qual a comprovação matemática que esta teoria funciona? Quantas vezes eu consigo testar um modelo matemático, um algoritmo que me mostre que esse troço tem um mínimo de razoabilidade? Não tem. E aí, para completar o cenário de histórias mitológicas de mercado financeiro, vem o Fibonacci. E quando tu fala do Fibonacci, é uma coisa fantástica, Fibonacci. Porque com o Fibonacci tu consegue tudo. E aí vem aquela teoria de que Deus escreveu o universo com as leis da matemática. E que 0,618 ou 1,618, que seria a proporção áurea, é, sem dúvida alguma, a chave da existência de tudo na vida. Quer ver uma prova disso? Faça o seguinte, peguem a altura de vocês, digamos que a altura de vocês seja 1,80 m. Então vocês têm 1,80 m de altura, como eu tenho 1,82 m, e vocês encontrem 61% disso. No caso, 109 centímetros. O umbigo de vocês estará a 109 centímetros do chão. Exatamente, o nosso umbigo encontra-se a 0,61 da nossa altura. Daí o cara fala, olha só, sequência de Fibonacci. 3 é o número da sequência. Quantas falanges a gente tem? 1, 2, 3. 5 é o outro número da sequência. Quantos dedinhos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos segmentos tem o nosso braço? Mão, antebraço, braço. 3 segmentos. 5 dedos mais 3 segmentos? 8. E aí o cara começa a viajar numa situação e numa eloquência tal, porque a espiral da Via Láctea respeita 0,618. Porque o girassol tem a sua composição 0,618. Porque as árvores, elas crescem seus ramos seguindo a sequência de Fibonacci. E aí, com toda essa sequência de exemplos de como Fibonacci existe em tudo na nossa vida, de como nossos olhos enxergam beleza do Fibonacci, de como a distância de um olho para o outro olho é exatamente o tamanho de um olho.
de que a nossa face é dividida em 3 partes exatamente iguais, um terço superior, um terço médio, um terço inferior? De que a distância do nosso mamilo para esse mamilo idealmente é a distância do mamilo para a fúrcula, formando um triângulo isósceles? Aí o cara olha tudo isso e fala, cara, isso funciona no mercado. Eu vou usar Fibonacci no mercado. Qual é a porcentagem de vezes que o mercado recua até a retração de 0,38? Tu sabe responder isso? Não, eu não sei. Qual é a proporção de vezes que o mercado recua até a retração de 50? E respeita? Você sabe dizer isso? Eu não sei. Ninguém sabe. Qual que é a proporção de vezes que o mercado recua até a retração de 0,618 e respeita? Ninguém sabe. E não tem como testar isso, matematicamente falando. Se não tem como testar isso matematicamente falando, eu posso usar isso efetivamente no mercado? Eu posso usar isso de uma maneira sistemática dentro do mercado? Eu quero crer que não. No meu livro Táticas Operacionais de Swing Trade, eu falo sobre 2 modelos de operar o mercado. Um modelo que é um modelo subjetivo de Swing Trade, que eu fazia durante muito e muito tempo. E depois a segunda parte do livro é apenas modelo objetivo de operar Swing Trade. Então, já vou respondendo, já vou colocando que eu não sou fã de FIBO. Tá? Não sou. Eu sei que tem vários e vários traders que acham que FIBO é a melhor coisa do mundo e só falam de FIBO e FIBO e FIBO. Todo o tempo. Eu não sou um desses. Não me tirem por um desses. Que eu não trabalho dessa maneira. Eu trabalho com coisas mensuráveis. Eu não trabalho com fé. Eu trabalho com fatos. Ok? Bom, dito isso, o que eu utilizo como ferramenta? Porque aí sim é mensurável. Não porque é FIBO, mas porque é mensurável. Ok? Vamos lá. Se você tem um mercado que vem numa tendência de baixa, por exemplo, então ele vem caindo. São topos e fundos em queda. E daí este mercado faz um movimento como este. Volta a recuar. Não perde o fundo prévio. E volta a subir. Bom, acredito que todo mundo saiba, ou já tenha entendido, que isso aqui se chama pivô de alta. Isso é um pivô de alta. Isso aqui. Isso aqui é, teoricamente, a ferramenta com a qual o mercado reverte. Através de pivô de alta. Bom, neste caso, existem 2 tipos de Fibonaccis que poderiam ser projetados como alvos. Tá? Então tu pode utilizar o Fibonacci para projetar alvos ou para localizar, teoricamente, suportes. Mas vamos lá. Qual seria a forma de projetar os alvos? Você pega essa ferramenta que está aqui, que é basicamente o pezinho de projeção, esta. Projeção de FIBO. Você clica no início do seu pivô, arrasta com o botão esquerdo apertado até o topo, larga no topo, no caso na máxima do candle, e aí você pode escolher. Se você apertar o botão de novo, você está fazendo a expansão clássica de Fibonacci. Então essa é a expansão clássica, ou seja, a expansão que é feita a partir do topo do pivô. E no caso, o primeiro alvo seria 100%, o segundo alvo 161%, o terceiro alvo 2 vezes. Essa é a expansão clássica. A outra forma de projetar um alvo seria com a expansão alternada, em que você pega essa amplitude daqui até aqui e você vai projetar isso não a partir do ponto de rompimento, mas a partir deste fundo.
E daí você vai ter um alvo muito mais curto, de 100, e o alvo de 161, que estariam plotados aqui. Esta forma de projetar alvos eu considero mais racional e mais alcançável. As duas são plenamente mensuráveis. Sim, tu consegue mensurar as duas de uma maneira bastante objetiva. E ver, por exemplo, qual é o nível de acerto de um pivô de alta. Então, por exemplo, você pode, sem dúvida alguma, recuar 4, 5, 6 meses no passado, procurar por todos os pivôs de alta, e aqui a gente tem um pivô de alta, e automaticamente classificar. Eu vou comprar aqui, vou colocar meu stop aqui, e vou botar meu alvo sendo essa amplitude para cima. E você consegue daí mensurar quantos sinais apareceram nos últimos 20 meses, nos últimos 10 meses, e você pode dizer, inclusive, qual foi a média de acerto, a média de falha, a média de ganho, a média de perda. Se vocês fizerem este estudo no gráfico de 60 minutos, recuando aqui, ó, por exemplo, aqui tem um outro pivô. Tá? Esse pivô foi rompido aqui. Ó. Então o alvo desse pivô seria essa amplitude para cima, e aí tu pode projetar ela clássica ou alternada. Ou alternada. Aí na alternada, geralmente o cara vai utilizar um 61 lá em cima. Né? Senão vai ficar muito curto o alvo. Ó. Esse pivô foi atingido. Não foi estopado. O stop do cara estava aqui. 161 foi atingido. E aí o cara registra isso. E se você registrar e fizer todas as operações observadas nos últimos meses, de outubro até agora, que é a minha base de dados, você irá localizar que para a maior parte dos ativos, especialmente os mais líquidos, que um pivô de alta rompido para cima, como por exemplo foi este pivô aqui, ó, e que foi rompido para cima, atinge o alvo em 161, alternado, em torno de 66% das vezes. Para um grátis de 60 minutos. Antes de bater no stop, que seria logicamente esse fundo aqui. Então aí tu pega uma ferramenta que seria FIBO, 161, mas você não está utilizando ela na base da fé. Você está utilizando ela na base de um estudo estatístico feito. Porque você testou o nível. E você pode testar vários níveis. Você pode testar o nível de acerto para 100. Você pode testar o nível de acerto para 161. Você pode testar o nível de acerto para 2. Ou até mesmo para 3. E ver qual que fica interessante para você. Em termos de relação risco-benefício. Em termos de expectativa matemática. Para ver se faz sentido ou não. A outra forma de utilizar FIBO não é utilizando as projeções, mas sim as retrações. Neste caso, retrações de Fibonacci. Por exemplo, veja que o mercado está fazendo um movimento de alta, fez um movimento de alta como este. Eu vou esperar que ele faça um topo, e para isso eu preciso então que um candle tenha a sua máxima abaixo da máxima do prévio. Já tinha feito um topo aqui antes. E a partir disso eu consigo pegar essa ferramenta que é a retração e desenhar daqui até aqui. O primeiro suporte estará na retração de 38. O segundo suporte na retração de 50, que não é um número de FIBO. Não é. FIBO é 38 ou 61. 50 não está na retração de FIBO. Mas esses seriam suportes. Veja que aqui o mercado vai até a de 38, bate em 50, faz um candle de inversão e volta a subir. Ah, viu como funciona, Alexandre? Viu como funciona, Alexandre? Viu como o Fibonacci é maravilhoso? Nós estamos vendo aqui um caso em que funcionou.
um caso. Vamos olhar o caso imediatamente anterior. O mercado faz a movimentação de alta, faz o topo, já que esse candle aqui tem a sua máxima abaixo do prévio. Eu desenho a minha retração de Fibonacci aqui. Eu vou esperar então o recuo até a retração de 38. Batemos de 38, batemos em 50, batemos em 61, que é esse candle aqui. E aí forma um candle de versão. É agora a minha compra! Fibonacci na cabeça! Vamos lá! Falhou. 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 Nenhuma, nem duas, nem três vezes. Mas o caso é, e é importante vocês terem em mente, vocês não podem pegar um exemplo que vocês viram que funcionou bem e partir do pressuposto que vai funcionar bem sempre. E aqui, eu vou falar sério com vocês. Vou falar muito sério com vocês. Sabe por quê? Tem um monte de gente que não sabe lufas de mercado, que está operando o mercado há 6, 7, 8 meses, que acha que sabe alguma coisa porque pegou um mercado em tendência de alta, que leu meia dúzia de livreco e sai por aí dando curso, ensinando os traders a operar. E sabe o que o cara faz? Ele pega uma técnica e ele procura nos gráficos sinais de quando aquela técnica apareceu e funcionou. E daí ele mostra só exemplos das coisas funcionando. E é muito fácil tu encontrar vários exemplos de quando o Fibonacci funciona. Ou outros sistemas. Só que tão fácil é para achar momentos em que Fibonacci funcionou, é para achar momentos em que Fibonacci não funcionou. Momentos em que falharam. É tão fácil quanto. Por impressionante que pareça. Por impressionante que pareça. Porque eu sei, todo mundo acredita piamente no Fibonacci. Todo mundo olha e fala, não, Fibonacci funciona no centavo. Quantas vezes ele funciona no centavo e quantas vezes ele falha? Essa é a pergunta que não quer calar. Aqui tem mais um exemplo de falha, ó. Ó. Movimento de alta. Aí tu bota a tua retração de Fibonacci aqui. Aí o mercado recua até a retração de 50%. Peraí, deixa eu colocar certinho aqui, ó. Agora sim. Aí volta a subir. Aí tu compra aqui na ruptura dessa máxima, porque tá na retração de 50 com 38. O stop tá abaixo dessa mínima. E quando tu vê, stop. E não funcionou. Aí foi até de 618. Aí tu comprou na 618. E quando tu vê, stop. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu queria muitas vezes poder voltar a conversar com o Alexandre, com o Stormer, lá de 1998, que foi quando eu comecei no mercado. E sabe qual é o primeiro conselho que eu daria para o Stormer de 1998? O primeiro conselho que eu daria é:
Não acredite em nada que está escrito, em nenhum livro, em nenhum treinamento, em nada que te digam. Isso eu exijo de vocês. Não acreditem em nada do que eu digo. Nada. Nada. Se eu apresentar um sistema para vocês, preço de fechamento de conversão, mostrar a tática, mostrar a técnica, vocês voltam 3, 4 anos do passado, procurem por todos os malditos sinais. Quando der o sinal, registro. Teria comprado aqui, meu stop aqui, meu alvo seria aqui. E aí tu vai seguindo. E aí tu vai anotando na tua planilha. E aí tu vai ver quantas vezes aquele negócio funciona e quantas vezes aquele negócio falha. E daí tu pode dizer, o Stormer tá falando bobagem, não funciona. Ou, o Stormer falou uma verdade, aquilo ali funciona. Tem um nível de acerto tal, com média de ganho tal. Por que eu digo isso? Porque lá em 98 eu entrei no mercado acreditando o seguinte, está escrito no livro, deve funcionar. O Steve Nison escreveu um livro de candlesticks, deve funcionar. Puta bobagem. Perdão a expressão, falei o nome feio, desculpa. Baita bobagem. A maior parte dos candlesticks aqui no Brasil não tem nível de acerto maior que 50%. Cara e coroa. Cara e coroa. E daí o cara vai me dizer, não, mas Stormer, tu tem que entender que o candlestick ele tem que aparecer junto com o suporte. Sim, mas só um pouquinho. Se o candlestick tem que aparecer junto com o suporte, então é importante o candlestick ou é importante o suporte? Então eu uso só o suporte. Sem o candlestick. Vocês não têm ideia de quanto dinheiro eu perdi já no passado porque eu acreditava naquilo que os caras diziam ou falavam ou nos sistemas que estavam descritos nos livros. Sistemas que hoje eu testo e vejo, porra, que puta bobagem, não tem nem expectativa matemática positiva esse negócio. Que bobagem que tá escrito aqui. O pior é que é que a maior parte desses sistemas faz sentido. São sistemas que, cara, tem toda uma lógica do mundo. Pô, isso deve dar certo. Só que aí tu testa matematicamente, não dá certo. Tu testa matematicamente, não dá certo. Sistemas que quando tu pensa assim, cara, isso deve dar certo, não dão. Não dão. Então, novamente, sejam céticos, pratiquem Bertrand Russell, leiam este livro, Ensaios sobre o Ceticismo. Bertrand Russell. Leiam. Leiam. Análise técnica não pode ser operada de forma subjetiva. Análise técnica, o mercado tem que ser operado como se fosse uma ciência. Ciência, não ciência empírica. O que é ciência empírica? A ciência empírica é toda a ciência que tu não consegue transformar num algoritmo e testá-la matematicamente. Isso é ciência empírica. Querem ver um exemplo de ciência empírica? Astrologia. Tu consegue provar que a astrologia funciona? Não. Tu consegue provar que a astrologia não funciona? Também não, porque às vezes dá certo. Então é uma ciência que é baseada na fé. Tu não tem como ter provas matemáticas. Homeopatia. Existe um estudo duplo cego, randomizado, controlado, mostrando que a homeopatia para tratamento de asma é melhor do que nada, do que água com açúcar? Não existe.
E se não existe um estudo que pegue metade da população e dê água com açúcar e a outra metade dá a homeopatia e a metade da homeopatia se curou e a metade da água com açúcar morreu, teve asma, tu não tem prova matemática de que aquilo funciona, de que aquilo é eficiente, de que aquilo realmente está certo. Então aquilo é uma medicina não baseada em evidências. Vocês devem operar no mercado baseado em evidências. Esse sinal apareceu quantas vezes nos últimos meses? Apareceu 20 vezes. Qual foi o nível de acerto? 65% das vezes. Qual foi a média de ganho? 2 vezes a perda. Ok, esse sinal eu posso pensar em operar. Porque se seguir mantendo este nível de acerto, nas próximas vezes, eu consigo ter um resultado positivo. Vocês estão entendendo o conceito? Vocês estão entendendo a forma? E vocês estão entendendo como um monte de gente que fica dando curso por aí, que fica desfilando de Ferrari, provavelmente alugada, no Instagram, dizendo que fez trade patati patatá e que fez não sei quantos mil reais. É um monte de balela. É um monte de mentira. É um monte de exemplo escolhido. Vocês estão entendendo que operar no mercado é muito mais difícil, é muito mais profissional, é muito mais técnico, é muito mais realmente calcado em evidência, em fato, do que simplesmente eu sou bonzão, eu vou desenhar uma LTA aqui, eu vou comprar isso e tá pronto. Não é só isso, não tem como ser só isso, não é só isso. Se fosse, 90% das pessoas não iam perder dinheiro como elas perdem dinheiro. Então eu sei que o assunto de hoje foi um assunto duro. Eu sei. Eu sei que eu fui duro aqui. Eu falei umas palavras um pouco mais pesadas. Mas aqui eu quero terminar o nosso vídeo aqui parafraseando e citando um texto de Santo Agostinho. Nem sempre o que é indulgente conosco é nosso amigo. Nem o que nos castiga, nosso inimigo. São melhores as feridas causadas por um amigo que os falsos beijos de um inimigo. É melhor amar com severidade do que enganar com a suavidade. Aqui eu vou passar para vocês fatos, verdades, nuas, duras e cruas. E se vocês me perguntarem alguma coisa que eu não saiba, eu vou dizer, cara, não sei, eu não testei isso, eu não sei te dizer se isso funciona ou não. E eu só vou mostrar para vocês o que eu uso na minha conta real e que funciona para mim e que eu já testei. Testei, opero e faço. E eu sei que às vezes eu sou politicamente incorreto. Eu sei que às vezes eu falo coisas duras. Mas eu falo porque eu sei que se eu falar suavemente, as pessoas vão continuar errando. Não vão prestar atenção. Então eu prefiro realmente falar com severidade do que enganar com suavidade. E agora vocês que estão em casa, por favor, se vocês estiverem perdendo dinheiro no day trade, se vocês estiverem perdendo dinheiro nesta tendência de alta que nós estamos vivendo no momento, para tudo. Mas para tudo na mesma hora.
Porque se agora, que é uma tendência de alta, você está perdendo dinheiro, imagina quando a gente entrar numa tendência de lado ou numa tendência de baixa. Para tudo! Tudo! Volta para os estudos, começa a trabalhar em conta demo, começa a assinalar as estatísticas dos teus resultados e volta para a prancheta de design. Porque certamente, se você está perdendo dinheiro agora, você está fazendo alguma coisa errada. Se tu estivesse fazendo a coisa certa, tu não estaria perdendo dinheiro, concorda comigo? Definição de loucura. Agir sempre da mesma forma, esperando resultados diferentes. Segunda definição de loucura. Operar da mesma maneira, estar perdendo dinheiro e continuar operando daquela maneira. Para tudo. Tudo. Bem, meus amigos, um grande abraço para todos vocês, que vocês tenham uma excelente semana. Amanhã eu vou estar no Rio de Janeiro, no Fintech Week, então não poderei gravar o vídeo de amanhã. Já peço desculpas antecipadamente para vocês. Peço também desculpas se eu em algum momento fui um pouco mais severo, um pouco mais duro, um pouco mais, ou pareci um pouco mais agressivo naquilo que eu falo. Às vezes eu sou um pouco pragmático, até minha filha às vezes reclama isso comigo um pouco. Mas a verdade é a seguinte, cara. A minha filha hoje tem 14 anos, já ensinei ela a operar. E muitas vezes eu vejo ela operando, fazendo algum erro. Quando eu vejo ela fazendo algum erro, você não tem ideia de como eu caio de pau em cima dela. Tipo assim, cara, quem é que ensinou a fazer essa... Quem é que ensinou a fazer isso aí? Eu te ensinei a fazer isso aí? Eu não te ensinei a fazer isso aí. Pai, você para de fazer essa M. Agora. Fecha agora. Então assim, se eu não passo a mão na cabeça da minha filha quando ela está fazendo bobagem, eu não vou passar a mão na cabeça de vocês se eu ver que vocês estão fazendo uma bobagem. E eu não quero também que vocês passem a mão na minha cabeça se eu estiver fazendo bobagem. Se eu estiver fazendo bobagem, vocês têm que cair de pau em cima também. Porque é assim que a gente cresce. Com contribuições, com ideias, com críticas construtivas, obviamente. Pessoal, forte abraço. Tudo de bom. Eu sei que o vídeo demorou um pouquinho mais, mas acho que o tema foi importante. Até mais. Tchau, tchau.